Muito bem, pessoal, eu me chamo Leandro, sou professor de História. Hoje nós estamos aqui com a turma do primeiro ano do ensino médio e vamos falar sobre a habilidade M13CHS 504, que fala sobre as transformações e os impactos causados durante a Idade Contemporânea na sociedade, tanto de forma cultural como também social. E para isso nós vamos abordar então o tema da Revolução Industrial. Lembrando que nós falamos antes de que, antes do período da Revolução Industrial, as pessoas elas moravam em zonas rurais e para se sustentar, então elas produziam mercadoria de maneira artesanal, não é? Ou seja, elas dispunham de suas próprias ferramentas e por meio delas faziam mercadorias e as comercializavam. Com a chegada da Revolução Industrial, isto é, lá no século XVIII, especificamente na Grã-Bretanha, na Inglaterra, então isso começa a mudar. O que acontece? Com o surgimento das fábricas e a automoção, a produção começa a ser em larga escala e de maneira muito mais rápida. Então, por exemplo, se antes demorava-se muito tempo para fazer um sapato de forma manual e artesanal, agora, com a produção industrial, com a revolução industrial, as indústrias, as fábricas, elas conseguem produzir sapatos em larga escala e de maneira muito mais rápida. Bem, mas como é que isso então impactou a sociedade? Aí você talvez se pergunte, não é? Isso impactou porque a primeira coisa é que a cidade, elas começaram então a surgir, ou seja, surgiram os polos industriais. O que significa? Significa que as pessoas que antes moravam em zonas rurais, elas precisavam então se mudar para as cidades, para regiões próximas da indústria e dessa forma terem mais tempo para si, não é? Poderem ter um pouco mais de qualidade de vida no sentido de não demorar tanto para se deslocar das fábricas para casa. Então aconteceu o quê? Uma grande migração de pessoas que começaram a habitar ao redor das fábricas, que são os polos industriais. Então a primeira coisa, mudança no estilo de vida das pessoas. As pessoas começaram então a mudar de um lugar para outro. Outra coisa, com a Revolução Industrial começa a surgir então a relação de trabalho entre o dono da indústria e os seus funcionários. E aí cabe mudança no seguinte: as pessoas que antes trabalhavam para si mesmas agora trabalham para um patrão, trabalham para o dono da indústria. E naquela época não existiam leis de trabalho, o que ocasionava e resultava então de que as pessoas tinham que trabalhar durante longas horas e desse modo eram mal remuneradas. É com isso que surge então o termo proletariado, sabe? Prole. Prole, proletariado, vem de prole. Porque é exatamente isso que acontece, as pessoas levavam as famílias inteiras para trabalhar na fábrica para ter um pouco mais de condições de vida, receber um pouco mais de dinheiro. E com isso nós vemos homens trabalhando, mulheres trabalhando e também as crianças trabalhando nas fábricas. Inclusive, há relatos de empresas, né? Há relatos não, ocorre mesmo que empresas, indústrias, melhor dizendo, naquela época, tinham fábricas que somente as crianças podiam operar, porque era um espaço que só cabiam crianças ali, para fazer limpeza ou algum tipo de operação. Então veja, né, como que isso impactou a sociedade a ponto de a família toda ter que trabalhar nas indústrias. E o outro surgimento que isso ocasionou foi que, como não tinha leis trabalhistas, precisavam-se então criar algo para proteger os trabalhadores. O que era? Foram os sindicatos. Então os sindicatos surgiram por conta disso, por conta da exploração do trabalho que havia então da indústria em relação aos trabalhadores. Então os sindicatos, eles defendiam e protegiam os trabalhadores por melhores salários, melhores condições de vida, menor carga horária de trabalho e assim por diante. Então veja quantos impactos na sociedade, né? E de forma cultural também. Mas como se não bastasse isso, a Revolução Industrial também impactou o meio ambiente. Por quê? Porque as indústrias elas lançavam os seus dejetos, né, os seus detritos, nos rios e também no ar, nos lagos. É com isso que surgiu então a poluição. Então a poluição ambiental também é uma consequência da Revolução Industrial. Então sim, a Revolução Industrial trouxe muitas coisas boas, como avanço tecnológico, produção em larga escala, uma série de mercadorias que começaram a ficarem à disposição, mas ao mesmo tempo também trouxe consequências diretas para a sociedade humana. E agora, pessoal, como
atividade para que vocês possam então trazer para a próxima aula, para nós continuarmos falando sobre esse assunto, eu vou deixar aqui então para vocês a atividade de pesquisarem quais são as etapas da Revolução Industrial e como é que essas então nos impactaram diretamente. Lembrando que hoje nós vivemos dentro de uma das eras, de uma das etapas da Revolução Industrial. Então eu quero que vocês tragam para nós, para a gente poder então conversar um pouco mais sobre esse assunto, quais foram as etapas e e de que maneiras elas estão então nos impactando até os nossos dias, tá bom? Então até a próxima aula e obrigado.